E malta, hoje vamos então falar das 7 transferências mais marcantes da história do futebol português e vamos então começar com o guarda-redes Ederson. Malta, este guarda-redes, para quem não sabe, já atuou no Benfica, ele agora joga no Manchester City, ok? Está a brilhar no Manchester City, caga, virou titular absoluto esta temporada e está a jogar muito bem. E outra cena, malta, antes de eu continuar o vídeo, queria pedir para vocês arrebentarem like neste vídeo, ok, malta? Eu quero fazer uma segunda parte, que faltam aqui algumas transferências que eu podia meter. Que já houve muitas e muitas grandes transferências de futebol português, porém eu não podia meter todas neste vídeo, então só meti 7. Vocês aí podem comentar algumas que faltavam, ok? E pode ser que eu faça uma segunda parte, se este vídeo bater 3.000 likes. Portanto, vamos mesmo destruir o like neste vídeo, ok? 3.000 likes e eu faço então uma segunda parte. Mas bem, malta, vamos continuar. Em 2017, o Ederson transferiu-se então para o Manchester City por nada mais, nada menos que 40 milhões, exatamente. É a maior venda de um guarda-redes no futebol português, é o Ederson. Uma cena que pouca gente sabe é que ele teve um bocado de sorte. Ele basicamente era suplente, porém o que aconteceu? O Júlio César teve uma lesão e essa lesão fez com que o Benfica usasse o Ederson. Estão a ver? Precisava de um substituto para o Júlio César, acabou por ser o Ederson. Experimentaram ali eles nos primeiros jogos, não estava assim tão bem, ok? Mas depois, pouco a pouco, foi ganhando mais experiência, foi ganhando mais confiança e virou titular absoluto no Benfica. Continuou o final da temporada toda e pá, depois na temporada a seguir também jogou muito bem. Foi o melhor guarda-redes do campeonato e o Manchester City estava de olho e contratou então o Ederson por 40 milhões. A próxima transferência que vamos falar aqui é então a transferência do Falcão do Porto para o Atlético Madrid. Em 2011, a equipa do Atlético Madrid contratou então Radamel Falcão, o que era na altura o grande craque do Porto, ele juntamente com o Hulk e pá, mas o Falcão era o que marcava mais gols e pá, toda a gente adorava o Falcão. E tal como a transferência do Ederson, a transferência também foi de 40 milhões, foi uma transferência muito grande, ok? Foi um valor muito alto que pagaram por este jogador, mas acho que sem dúvida merecia. Na altura 40 milhões valia um pouco mais do que vale agora, né? Na altura tipo 40 milhões era mesmo tipo caga, bué dinheiro. Agora ainda é bué dinheiro, mas já não é a mesma coisa do que era antes, estão a ver? Mas malta, então este foi o nosso segundo jogador neste vídeo, Falcão para o Atlético Madrid por 40 milhões. Agora é mais um jogador que atuava no Futebol Clube Porto, é então o incrível Hulk. Hulk em 2012 foi transferido do Porto então para o Zenit, clube da Rússia, por nada mais, nada menos do que 60 milhões, ok? É até hoje a transferência mais cara do futebol português, ou seja, a venda mais cara do futebol português. Que malta, como assim, mano? 60 milhões é muito dinheiro mesmo que se pagou por este jogador. Caga, eu acho que nos dias de hoje o Hulk tipo sairia, sei lá, por 80 milhões para aí do Porto. Mas como eu disse há pouco, eram outros tempos e obviamente que 60 milhões na altura era tipo, bué da cara mesmo. E acho que na altura foi ou a transferência mais cara ou das transferências mais caras daquele mercado de transferências, estão a ver? Portanto, só para vocês verem quão marcante foi esta transferência no futebol português e também no futebol mundial. Agora vamos então para mais um jogador que ainda é considerado uma promessa de futebol, é então ele, Renatinho Sanches. Jogador que em 2016 foi transferido do Benfica para o Bayern por 35 milhões de euros, ok? Caga, o Renato Sanches foi tipo um João Félix na altura, estão a ver? O gajo era muito promissor, era muito novo, tinha aqui 19, 20 anos na altura que jogava no Benfica. E ele estava ali mesmo com garra a jogar todos os jogos a titular, marcava golaços, fazia muitas assistências e pá, e depois então foi convocado para o Europeu para jogar pela seleção portuguesa. Ele nos primeiros jogos não foi titular, mas depois, malta, ele entrou num jogo, marcou um golaço e nos jogos a seguir virou titular e Portugal jogou muito bem com o Renato Sanches. Renato Sanches fez um europeu incrível e obviamente graças a esse europeu muitas equipas interessaram-se por ele e o Bayern foi um dos clubes que também interessou-se muito na contratação deste jogador e não facilitou, acabou por contratá-lo por 35 milhões. Este jogador ainda está a atuar no Bayern, ok? Ainda é considerado assim uma promessa porque ainda é bastante novo. Penso que ele tem 21 anos, 22 anos, portanto ainda é bastante novo, ainda pode virar um grande jogador no Bayern, mas sem dúvida que foi uma transferência muito marcante a ida de Renato Sanches para o Bayern em 2016. Mais um jogador que atuava no Futebol Clube Porto, é então ele, James Rodrigues.
este médio colombiano, craque da bola, foi então em 2013 para o Mónaco por nada mais, nada menos que 45 milhões. É, se não me engano, a segunda venda mais cara de sempre do futebol português. Portanto, malta, só para vocês verem quão marcante esta transferência foi no futebol português. E pá, malta, caga, James Rodrigues era uma grande promessa do Porto, estão a ver? Era mais um daqueles casos que eram jogadores muito novos e que jogavam a titular e estavam a brilhar. Ele basicamente fez uma época surpreendente no Porto, naquela altura que também jogava com Hulk, Falcão, e naquela altura o Porto estava cheio de craques e conseguiu fazer muito dinheiro com a venda deles. E pronto, basicamente o Mónaco naquela altura também estava com bastante dinheiro e estava a investir em jogadores, e foi o que fez em 2013 ao contratar o James Rodrigues por 45 milhões. Agora um caso muito recente é então o Militão, que foi esta semana confirmada a sua transferência para o Real Madrid. Exatamente, este defesa central de 21 anos, defesa central barra defesa lateral, foi confirmado então a sua ida para o Real Madrid. Caga, ele ainda está no Porto, ok? Vai estar no Porto até o final da temporada, porém mal que acaba a temporada e este jogador vai então treinar com o Zidane, mano. Como assim Militão no Real Madrid, mano? E ele que foi contratado esta temporada, vindo do São Paulo, era daqueles jogadores que tipo, são jovens promissores e pá, vamos fazer aqui uma épocazinha a suplente e vais ir jogando pela equipa B, vais entrando às vias e pá, mas não, malta, não foi isso que aconteceu com o Militão. O Militão basicamente começou suplente, como é óbvio, ele não ia virar logo titular. E depois tipo, teve uma oportunidade, teve duas oportunidades e caga, a partir daí ele aproveitou muito bem a oportunidade que o Sérgio Conceição deu-lhe e ele chegou sempre muito concentrado, mostrou muita força de vontade e conseguiu assumir a titularidade do Porto. No início da sua titularidade ele estava a jogar defesa central juntamente com o Filipe, porém com a ida do Pepe ele acabou por sair da posição de defesa central e passou a ser defesa lateral. Houve aí 4 jogos que ele não jogou porque teve uma suspensão, porém agora voltou, ok? Voltou a jogar, jogou contra a Roma e pronto, jogou a defesa direito. E isso é mais uma cena muito boa dele, ok? Que além dele ser um defesa central muito rápido, um jogador que se concentra muito bem no jogo, é um jogador que pode jogar tanto a defesa lateral como a defesa central. Isso é excelente. Polivalência na defesa é uma cena que os treinadores e os grandes clubes da Europa dão muita atenção. E aí tá, malta, eu na minha opinião acho que este jogador vai brilhar no Real Madrid, pelo menos é isso que eu espero. E bem, isto foi mais uma venda marcante no futebol português, a ida do Militão para o Real Madrid por nada mais nada menos que 50 milhões. E o último jogador desta lista então de vendas marcantes, de transferências marcantes do futebol português, temos ele então, menino Cris, quando foi para o Man United. Caga, malta, eu tinha mesmo que trazer esta transferência, é sem dúvida muito marcante, ok? Porque esta transferência fez com que Ronaldo fosse o que é hoje. Havia na altura grandes equipas interessadas na sua contratação, o Barcelona, o Real Madrid, e pá, havia mesmo muitas equipas interessadas nele. Ele tinha somente 18 anos, para vocês terem uma noção, tinha 18 anos e já estava a dar muito que falar. Ele ainda era mais novo do que o João Félix. E ele basicamente fez um grande jogo contra o Man United, ele destruiu mesmo, ele partiu completamente os rins aos defesas, estava a fazer deles chinelo, e basicamente Alex Ferguson ficou muito interessado nesta promessa, começou a acompanhá-lo e pá, contratou o Cristiano Ronaldo com 18 anos por 15 milhões em 2013, ok? Foi há bastante tempo, 2003. Mesmo assim, malta, como assim, 18 anos, foi logo para o Man United e na altura 15 milhões era bastante dinheiro, 15 milhões em 2003, era tipo bué. Ainda por cima pagaram isso numa jovem promessa de 18 anos. Mas malta, só para vocês verem que o Ronaldo já era craque muito novo, não foi tipo, só no Real Madrid começou a ser craque, não, ele já com 18 anos era um craque do caraças e foi por isso também que o Man United contratou. Malta, foi isso o vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vamos destruir aí o like neste vídeo, ok? Como eu vos disse, eu posso fazer uma segunda parte, faltavam aqui muitos jogadores, ok? Podia ter metido, sei lá, o Nelson Semedo, que foi a defesa direito mais caro da história do futebol português, podia ter metido o Witzel, podia ter metido mais alguns jogadores benfiquistas, como mais alguns jogadores portistas e sportinguistas, o João Mário e pá. Portanto, pode ser que eu faça uma segunda parte. Eu não ia trazer para aí 30 jogadores, eu gosto também de falar um pouco deles, ok? Um pouco da sua trajetória, de como é que foi a transferência e pá. Portanto, não vamos trazer assim muitos jogadores. Pode ser que me faça uma segunda parte se este vídeo bater 3 mil likes, ok? Mas é isso, malta, eu vou ficando por aqui. Até à próxima e fui!